Boa noite, amigos. Estamos de volta com mais uma edição do programa CDL TV, aqui na TV Santa Cecília, uma realização da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, sempre debatendo temas de interesse da comunidade. É uma satisfação estarmos de volta para a nossa edição inédita do programa, que vai toda terça-feira, ao vivo, das 18 às 19 horas, com as nossas reprises alternativas, que vão lá quintas-feiras às 18 horas e sábados às 11h30 da manhã. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa CDL TV, que hoje comemora uma data especial, a sua 100ª edição. E temos também convidados especiais para debater conosco. Apresento o delegado Gaetano Vergini, que é diretor do DEINTER 6, Departamento de Polícia Judiciária Interior 6, e ao meu lado também o presidente da entidade, Nicolau Obeide, aqui na condição de comentarista do programa. Nicolau, vou começar com você até por essa data emblemática, 100 edições no ar, não deixa de ser uma conquista desse projeto que nós iniciamos. Bom, primeiramente, boa noite aos nossos telespectadores que nesse 100º programa têm acompanhado a gente desde a outra emissora. E obrigado aí a todos aqueles que nos acompanhou. Agradeço aqui ter aceito o convite aqui, o nosso diretor do DEINTER, o seu Dr. Gaetano Vergini, e também ao Zé, né, que tem me acompanhado aí nessa labuta aí, que nós estamos aí desde 2014. Exatamente, e hoje tendo o orgulho dando voz à entidade, né, Nicolau? de podermos comemorar aí, dando voz aí, como você bem disse, a CDL, e comemorar o programa número 100. É verdade. Então, doutor Gaetano, seja bem-vindo. Eu sei da dificuldade de agenda, para nos atender nesse horário, é uma satisfação recebê-lo aqui. Bom, obrigado pelo convite, né? Vamos aqui tentar esclarecer algumas dúvidas possíveis. Parabéns pelo 100º programa, né? Obrigado. Parabéns, é interessante, sempre é bom estar divulgando, né, alguns assuntos policiais que são bem complexos, né? E dá o uma programa visão da diferente. CDL, né? O senhor é divino do comércio também, né? Isso, meus pais foram comerciantes a vida família, inteira. comerciante. Isso mesmo, trabalhei no comércio. Exatamente. Muito Então, e bom. a CDL comemorando o programa número 100. É verdade, verdade. Com sentido aí de comércio, que é essa a nossa missão aqui da CDL. Delegado Vergini, primeira explanação breve, fazer uma apresentação do DEINTER 6, né, que compreende a área de atuação da Polícia Civil, apesar de ser no litoral, como o senhor me disse, fora do ar, não é? Tem abrangência aqui no litoral de São Paulo, por favor. Bom, o DEINTER 6, ele tem uma área de competência que vai lá de Barra do Turvo até Bertioga. Todas as delegacias dessa região são coordenadas por 4 delegacias seccionais. Então nós temos o delegado seccional de Santos, que comanda 6 municípios, que é Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande e Guarujá. Aí nós temos Itanhaém, Registro e Jacupiranga. São outros delegados que têm a atribuição de coordenar os policiais da região. E eu tenho a responsabilidade de coordenar todos eles. 37 anos de polícia, doutor Gaetano? 37 anos de polícia, eu ingressei em 79 e bem satisfeito do que eu fiz até hoje. Agora, ao longo do tempo, não é, acho que talvez o senhor pode dizer melhor do que nós, a mudança de comportamento, de perfil do criminoso, não é? Que hoje em dia o crime está muito mais difundido por várias questões, não vale aqui combinar, mas existe realmente essa mudança e é rápida que acontece, a mudança do perfil do criminoso ou não? O bandido sempre teve, claro, a falta de bom senso e a ilegalidade e a falta de ética, enfim, e o caráter voltado a uma atividade ilegal e ilícita, mas dentro da parte comportamental, como é que o senhor avalia? Eu vejo assim, a sociedade brasileira mudou, né? Nós saímos de um período onde havia uma repressão maior, uma legislação mais dura, né? Uma cultura diferente nossa, dos brasileiros, para uma liberdade, onde nós não conseguimos, né? A sociedade não conseguiu ainda administrar obrigações e deveres, né? E isso acabou gerando o que nós temos presenciado, diversos crimes por absurdos que nós temos percebido, né? Temos combatido dia e noite. A internet, né, doutor, ela tem facilitado a vida dos bandidos, né? Eu acredito que a inteligência da polícia, no caso da Polícia Civil, tenha percebido isso. Não cabe aí um alerta aí aos nossos telespectadores em relação a esse tipo de
Porque Facebook, hoje é muito fácil você monitorar uma pessoa, né? Você sai de casa, a pessoa coloca lá que saiu de casa. A pessoa vai a um restaurante, ela coloca que vai ao restaurante. A pessoa vai... A sua rotina está expressa ali nas redes ela sociais. ia, e hoje com o celular, né? Antes era com o computador, dava algum trabalho. Hoje com o celular a pessoa faz isso durante o caminho. Aquela... Eu vejo fácil, assim, né? como tudo, né? Como tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. A internet, os smartphones vieram para facilitar a nossa vida e facilita realmente. Tem o seu lado negativo. Mas também como as pessoas se expõem, é vontade dela, uma liberalidade dela se expor, também os criminosos se expõem, né? Então nós acabamos utilizando também algumas informações que eles acabam publicando para ser utilizado nas investigações. Então, ao mesmo Eles tempo... são meio abusados também, né? Isso, acaba havendo esse abuso. O cidadão, para alertar o cidadão, eu vejo o seguinte, certas informações não devem ser colocadas em público, né? Como você disse, né? Eu estou indo para o restaurante X, ou estou no restaurante Y. Isso acaba violando realmente e facilitando para quem estiver mal intencionado. As pessoas às vezes publicam que estão, vamos dizer assim, geralmente existe o Facebook, que eu não sou um adepto ao Facebook, mas a gente percebe que tem muitos casos que são investigados, existe aquela aparência no Facebook, a vida do Facebook e a vida real. Maravilhosa, né? Todo mundo Então as pessoas veem uma ideia que não é real. É verdade. E acabam se iludindo com isso. E acabam transmitindo informações pessoais, que prejudica realmente. Íntimas, né, da pessoa. Exatamente. Haja visto o caso, até fugindo um pouquinho da nossa pauta, mas tem uma grande repercussão, né? Que foi o compartilhamento daquele caso de estupro coletivo no Rio de Janeiro, um fato que chocou a todos. E nesse caso, acredito que, pelo contrário, também não existe o outro lado da questão. Às vezes o criminoso incauto, né? Se bem que você pode chamar ele de incauto, ele também fornece elementos para a polícia localizar. Exatamente. Aqueles meninos lá, nesse caso que você falou, aparecem fotos apontando arma. Parece que isso é um tipo de um prêmio, né, que eles têm. Existe uma vaidade, né? Uma vaidade de querer mostrar que mostrar poder, né? Alguns poder, assim, de ser mal, né? Quanto mais mal, melhor, né? No meio dentro do meio deles, infelizmente, é uma cultura que se cria, né? Bom, só queria lembrar que nós estamos aqui o Dr. Gaetano Vergini, diretor do Inter6, Nicolau Beijo na bancada, 100º programa do CDL TV. Eu queria que você também interagisse conosco pelos nossos canais de comunicação. Nossos canais de comunicação estão aí para você poder acompanhar. O WhatsApp 997829970. WhatsApp 997829970. Tem o telefone fixo à sua disposição também, o 3289-9495. 3289-9495. Lembrando que também o Dr. Gaetano Vergini escreveu um livro sobre um caso emblemático aqui da região que nós vamos abordar também. Mas um caso que chamou muito a atenção foi a elucidação e a descoberta do autor dos crimes em série da Clínica Dentária Americana. Muitos chamam de serial killer, talvez haja aí alguma divergência, porque o serial killer seria aquele que escolhe as vítimas aleatoriamente. Então, como é que foi conduzida essa investigação? Na verdade, essa investigação foi bem complexa, porque primeiro ocorreu em 2014, em dezembro de 2014, a morte do proprietário da Clínica Americana. Depois, em 2015, o ano passado, ocorreram outras duas, na verdade, assim, a primeira foi o irmão e a irmã, e depois, novamente, ele sofreu um ataque, o último ataque foi numa funcionária. Que ela não faleceu, né? Ela não faleceu, mas quando houve o terceiro ataque, eu determinei que a investigação fosse para um setor de homicídios, que em setembro havia acabado de criar esse setor, onde são policiais que trabalham na delegacia anti-sequestro, que tem uma especialidade na investigação um pouco diferenciada e menos trabalho, né? Graças a Deus nós temos poucos sequestros, então eles começaram a cuidar dos casos. Então os 3 casos foram unidos, porque nós vimos que tinha uma relação entre eles. E partindo dessa última informação, desse último atentado que foi para funcionar, percebeu-se que o objetivo do criminoso não era a família do dono da clínica, e sim a clínica. Né? Além da família, a clínica, porque ele atacou uma funcionária.
Desenvolvendo essa investigação, eles passaram a identificar quem tinha interesse, né, quem tinha um motivo para acabar com a clínica, que de fato fecharam, as clínicas fecharam. Aí chegou-se ao nome do suspeito, né, do Flávio. E o Flávio foi reconhecido depois, tendo a foto dele, foi reconhecido por diversas pessoas, inclusive da própria vítima, das próprias pessoas que estavam em torno do local do crime, não da vítima, né, que faleceu, das testemunhas. E mais, alguns comportamentos que ele teve. E ele tinha um motivo. Ele passou a acreditar que ele fechou a clínica, faliu, em virtude da outra. Sim. Psicopata, né? Psicopata. Quer dizer, nós não falamos a polícia num aspecto psicológico. Não dá para diagnosticar. Pode ser mal interpretado, mas ele deve ter algum distúrbio realmente pelos crimes que ele cometeu. São crimes premeditados, ele estudou, ele acompanhou as pessoas que ele ia atacar antes, ele ficou observando as pessoas, vendo o melhor momento de atacar e pegava eles distraídos, né? Ele sempre atirou com as pessoas das costas. Da característica do psicopata, porque ele sempre tem a característica, em cima do que o senhor falou, que é a respeito de alguém sempre é culpado por aquilo que lhe ocorre, né? Então, isso é uma característica, né, do psicopata. E ele atacava as pessoas quando estavam andando, né, distraídas. E ele usava disfarce, usava peruca, óculos, né? Mesmo assim, nós conseguimos provas dele chegar no local, andar pelo local sem a peruca, sem o disfarce. E aí as pessoas reconheceram ele. Hoje as câmeras de monitoramento ajudam muito a polícia nessa Ajudaram, tarefa, as câmeras né? da prefeitura ajudaram bastante. Comércio, né? As câmeras do comércio, das residências, eu sempre digo assim, se os condomínios, os comércios tivessem câmeras com melhor qualidade, que muitas vezes você tem a imagem, mas você não consegue definição. Né? Você não consegue, às vezes, vislumbrar realmente o rosto da pessoa. Equipamentos mais antigos. Mais antigos, desatualizados, branco e preto. Tem alguns ainda que são branco e preto. E alguns, né, que realmente está muito distante. Pouca iluminação. Você consegue ver a dinâmica da realização do crime, mas você não consegue, às vezes, levar aquela imagem para alguém reconhecer. Então é muito importante, em relação, inclusive, a outros crimes, como o crime de roubo, né? Que permite, às vezes, que a vítima não consegue reconhecer, a testemunha não tem, mas uma câmera captou a imagem dele. Nós tivemos algum tempo atrás, inclusive, umas conversas em relação a isso com a prefeitura, de ajudarmos também, com o Coronel Ricardo, acho que nós chegamos a falar, também de podermos ajudar nesse sentido, de prédios que possam ter câmeras de boa definição virado para a rua, né, para o lado de fora. Na calçada dele, principalmente na calçada, né? Porque a proteção ela é uma proteção para nós, cidadãos que são pessoas que podem sofrer algum tipo de ataque, algum tipo da bandidagem, né, nesse sentido. E realmente é uma coisa muito interessante de se fazer, que é onde o senhor está falando, que muitos crimes são elucidados em relação a isso. Ajuda bastante, ajuda bastante. A primeira coisa que agora a polícia vai é já verificar as câmeras se tem imagem suficiente. Às vezes existe esse problema da qualidade da imagem, algumas não gravam, algumas têm... Ainda tem, né? Quem não grava ainda, né? Tem gente que não grava. Tem câmeras ainda que elas grava por pouco período. A capacidade da HD, né, é pequena. De armazenagem. E a armazenagem que acaba... aumenta o custo, né? Acaba perdendo. Coloca que trabalha com isso, pode... É verdade, isso aí eu acho até que é uma coisa que deveria ser... falam-se tanto em AVCB, em prevenções contra incêndio, né? Tantos detalhes, splint e detector de fumaça, isso é uma das coisas que deveria ser obrigatório, principalmente em grandes prédios, né? Porque o custo acaba se diluindo e não tem grande custo em relação a isso. Bom, deixa eu falar de bons investimentos para você, uma instituição séria, sólida, que vai te atender nas suas necessidades e serviços bancários e irá muito além. Estou falando do Sicredi, que adota o modelo do cooperativismo. Você é uma espécie de dono do banco, da entidade, do Sicredi, cooperativa que tem mais de 3 milhões de associados em todo o país, está baseada e centrada em 114 anos de história. O importante é saber
que você pode ter o seu cartão de crédito, de débito, você tem a poupança à sua disposição, investimentos, uma linha completa de seguros, financiamento de automóveis e muito mais. O interessante é que a cada final de ano, ao final de cada exercício fiscal, o Sicredi devolve os dividendos, parte dos dividendos para você. Não visa exclusivamente o lucro, mas sim os resultados de todos os cooperados. Por isso, nós recomendamos para você o Sicredi, que é parceiro da CDL Santos Praia, tem uma agência muito bem montada. Procure lá o Eurico, a Viviane e a equipe do Sicredi, sempre à sua disposição. Vá tomar um café lá, Amador Bueno 29, no centro de Santos. Telefone 3219-4077, Sicredi Santos, nosso parceiro também, em grande parte desses 100 programas, né? Estamos aí juntos até o final do ano aqui do programa CDL TV. Prosseguimos com o nosso convidado nessa primeira metade do programa, o delegado Gaetano Vergini, diretor do DEINTER 6, e agora o que a sociedade tem se preocupado muito, tem sido muito veiculado, diz respeito aos crimes, não é, no sistema Anchieta Imigrantes. Evidentemente que o combate mais direto está por força até de atribuição com a Polícia Militar, mas a investigação da Polícia Civil tem um papel fundamental. Como é que está atuando a Polícia Civil nesses episódios, doutor Gaetano? Bom, é uma boa oportunidade até para esclarecermos. Pois não. Além da delegacia de Cubatão, que conseguiu identificar junto com a Polícia Militar, logo que ocorreu o fato que infelizmente vitimou o menino de Reinaldo, 17 anos, Reinaldo. Houve uma mobilização tanto da Polícia Militar, que em sintonia com o Coronel Ricardo, ele mandou os policiais militares lá para a região, as equipes da DIG e da Delegacia de Cubatão já começaram as investigações. Trabalhando em conjunto, conseguimos identificar, a Polícia Militar prendeu, né, os dois que foram identificados, falta um adolescente, e agora nós estamos na seguinte fase. A Polícia Militar continua, o Coronel Ricardo colocando as equipes ao entorno das rodovias, fazendo um policiamento. A Polícia Rodoviária é responsável pelo policiamento preventivo nas rodovias. E nós estamos com uma equipe montada especialmente na Delegacia de Cubatão para investigar os crimes que ocorreram no passado. Então, nós temos lá 3 investigadores que só estão cuidando dessas investigações. Paralelamente, nós estamos com o DEIC e a Delegacia de Investigações Gerais, e o mês que vem será integrado também o DENARC, conforme o secretário anunciou. Eles estão fazendo nas rodovias, temos equipes com veículos descaracterizados, mas policiais uniformizados. O veículo paisano. Por quê? Eles estão na rodovia tentando identificar quem são esses roubadores. Isso tem um efeito que a qualquer minuto uma equipe pode, além de identificar os que já fizeram o roubo, identificar aqueles que estão praticando o delito, porque eles não sabem que veículo policial está, porque eles estão em veículos diferentes, né? Isso está sendo diariamente... trabalho de inteligência, investigação, bem coordenado. Isso não tem prazo para Civil, acabar, né? Nós estamos sendo questionados, quando é que acaba? Não tem prazo. É que esse tipo de marginalidade, não sei se o senhor concorda comigo, é uma formação de... Eles são formados, né, nisso, porque um vai, pratica, tem sucesso, obtém lucro, obtém vantagem, aí outros, e provavelmente são de alguma comunidade. Né? E aí eles vão obtendo vantagens dos roubos, do fruto, e acabam outros vão se criando, né, e vão fazendo esse tipo de coisa. Agora, só queria lhe fazer uma pergunta no seguinte: o senhor é favorável, é uma pergunta difícil, o senhor é favorável ou contra aqueles muros que foram levantados? Você acha que ajuda a polícia ou mais prejudica aqueles muros? Na verdade, aquilo que eu falei anteriormente, tudo tem o seu lado bom com o seu lado ruim. Se você não tem muro, facilita a fuga deles. Se você tem muro, dificulta a fuga e eles também acesso. O problema não é o muro ou não o muro. Se não tiver muro, o que nós precisamos, na verdade, é uma legislação um pouco mais firme, mais dura em relação ao crime de roubo. E aí vou fazer um parênteses aqui, fazer uma observação sobre isso, que é uma grande preocupação da população. Se você perguntar para qualquer cidadão qual o medo que ele tem, é de morrer. Mas em que circunstância? Num momento de roubo, né? Numa ocorrência de roubo. A maioria das pessoas não tem medo de morrer num homicídio, que é um homicídio clássico, que eu tenho raiva de uma pessoa, ou eu tenho um problema passional, né, briga de trânsito. Hoje as pessoas não estão mais armadas, então esse tipo de crime tem rareado.
e tem acontecido alguns crimes ainda na periferia, briga de bar, tal, mas as pessoas têm medo de ser vítima num roubo. E o roubo, como nós temos benefícios legais, onde a pessoa condenada a 5 anos e 4 meses vai cumprir no máximo 9, 10 meses, né, ele acaba não sentindo que está sendo punido. Então nós precisamos o quê? Ou retirar os benefícios, ou precisamos aumentar a pena do roubo. Nós precisamos ter uma repressão muito firme em cima do roubo, porque o roubo não se tornar, não deixar de ser um crime parecendo comum. A fração de segundos de um roubo simples, um roubo onde ele vai tirar o celular da pessoa e virar um latrocínio, quer dizer, ele tirar a vida de um cidadão ou de uma pessoa qualquer, de um adolescente, é fração de segundos. Então ele está com uma arma apontando o gatilho, ou uma faca, como aconteceu em São Vicente daquele garoto. O garoto estava sem celular e ele deu facada no peito do menino. Deu por maldade. Por maldade. Por quê? Porque não está sentindo que existe uma repressão em cima do crime de roubo. Então nós não podemos culpar nem a polícia, nem o Ministério Público, nem o Judiciário. Porque nós percebemos que aqueles que são condenados, eles acabam não sendo cumprindo a pena por força de lei. Então é a legislação que é muito branda. Então essa conscientização que precisa. Crime de roubo é crime gravíssimo, é um crime de perigo. Sim. A qualquer roubo, a qualquer cidadão pode virar patrocínio. Esse é o grande medo, está bem caracterizado. Nós temos medo no nosso direito de ir e vir de você não retornar para casa. Esse é o roubo. Do caso de um roubo. Então nós precisamos reprimir o roubo. Esse é o nosso trabalho aqui, desde o ano passado, nós temos aumentado o número de esclarecimentos de roubo. Então os delegados, quando esclarecem os crimes de roubo, já representam pela temporária, prisão preventiva, para tentar fazer com que reduza, e nós temos reduzido o número de roubos. Mesmo assim, ainda a população não se sente segura, porque aqueles que são condenados acabam se beneficiando pela legislação e vão ser colocados em liberdade. E mais um adendo que teve até a campanha aqui da Prefeitura de Santos, por conta do Luan Oshiro, que foi vítima do latrocínio, que é a receptação. Isso. Que é outro grande mal para a sociedade, que parte das pessoas querendo obter uma vantagem, dita vantagem, está causando um dano. Mas o roubo, na sua maioria, hoje, ele tem o receptador, né? A maioria dos roubos, então, né? Hoje porque só roubam não é só o receptador, o cidadão às vezes é receptador, não todos, né, claro. Tem muito cidadão de bem, a maioria de bem, né, graças a Deus. Mas existem as pessoas que às vezes compram uma peça de moto que foi produto no roubo. E ele quer economizar com aquela peça da moto ou do carro dele, porque, vou gastar na concessionária, vou comprar na loja, e acaba estimulando mais o crime. É a famosa vantagem. A vantagem. Então, às vezes, a campanha, perfeita campanha, no sentido de fazer que as pessoas se conscientizem, é o seguinte, não compre produto que não tem origem. Procedência. Isso. E, paralelamente, nós precisamos haver um trabalho sério, na verdade, não cabe à polícia, né, não cabe à justiça, cabe aos nossos legisladores, é mudar essa legislação e endurecer um pouco mais em relação ao roubo. Mostrar que o roubo é um crime grave, não um crime simples, comum. Que como acaba acontecendo muitos roubos e as pessoas acham, é um roubo. Não é um roubo. Mas o roubo, você não acha também que o roubo ele tem muito a ver também com o usuário de droga? Não. O usuário, ele pela necessidade da droga, ele quer roubar? Nem sempre. É que existe vamos dizer assim, não diz que criaram uma cultura do estupro? Nós não temos cultura de ser estupradores, né? O brasileiro não é estuprador por natureza. Existem estupros? Existem, como existem outros crimes. Então, eu não vejo que seja a cultura do brasileiro ser estuprador. Como existe agora uma cultura do roubo. A gente pode dizer, tem pessoas que acham mais fácil praticar um roubo do que praticar um furto, que praticar um outro crime mais complexo. Né? Então, o roubo se torna um ganho imediato. O nosso criminoso é isso, é capitalista e imediatista. Agora, doutor Gaetano, nesses 37 anos de polícia, tem um caso que foi emblemático, marcou a sua carreira, né? Foi o rápido do menino Felipe, no Guilherme Álvaro, um bebê em 2001. Isso. E a família ficou privada de conviver com esse bebê, uma dor incalculável, um sofrimento contínuo, 24 horas por dia. Vamos relembrar um pouquinho esse caso e como é que surgiu essa inspiração para fazer esse livro e a repercussão dessa obra? Que nem você falou, foi em 2001, nós começamos a investigar esse caso, 2 anos e 9 meses depois de centenas, milhares de investigações, de verificações, são 2 anos e 9 meses, é difícil narrar tudo, nem no livro tem tudo, né?
nós conseguimos identificar a autora, que na verdade ela estava com 3 crianças, né? Estava com 3. Ela tinha subtraído uma criança em 1990 no Guilherme Álvaro, em 96 no Hospital Santo Amaro, no Guarujá, e em 2001 o Felipe no Guilherme Álvaro, novamente no Guilherme Álvaro. Por que esse crime ficou marcado? Porque teve um final feliz, né? As famílias tiveram seus filhos em casa novamente. E a Francineide, que foi uma guerreira, o Francisco, que é o marido, também guerreiro, a Francineide foi relatando, ela foi escrevendo um diário. E quando eu soube do diário, que eu vi o diário, eu falei, pô, isso não pode ficar... Né, além da investigação ter sido muito boa, se vocês perceberem o livro, você vai ver que ele fala muito da Francineide e do sofrimento dela, e também da investigação. O livro, eu tive uma preocupação durante muitos anos, demorei 11 anos para sair, né, do forno, porque não ensinar as pessoas, né, de como cometer o crime, isso era uma preocupação muito conta grave. A história, né? Então Não revelar as pessoas que foram investigadas, né, somente aqui foram publicadas na imprensa, o restante não. São todas pessoas fictícias, na verdade as pessoas existiram, só que estão com nomes trocados e datas trocadas, para que as pessoas não fossem identificadas. Foi você que trabalhou naquele período? Não, porque foram trocadas as datas exatamente para isso. Então essa foi a grande preocupação. Mas o livro foi inspirado justamente nisso, no sofrimento de uma família, de ter um filho tirado. Inimaginável, né? E saber o que acontecia com o meu filho. E esse tipo de crime acontece mais em função de quê? Comércio ou... Olha, o caso dela específico... Mesmo? Ela disse, né, no interrogatório, que ela teve uma gravidez psicológica. Acontece muito. E ela queria ter uma criança. Nós descobrimos que ela, na verdade, os 3 namorados que ela teve, ela arrumou 3 crianças e cobrava a pensão dos 3. Né? Então, ela estava recebendo aí uma pensão de cada um. Pequena pensão, mas recebia. E ela tratava, ela criou como filhos dela mesmo, nenhum deles era maltratado. Em Goiás também teve um caso assim, não é? E depois o garoto já foi encontrado adolescente. O caso né? do Pedrinho, ficou famoso também. E houveram outros casos. Mas nesse caso a mãe dele tinha condições financeiras mais favoráveis, bem mais favoráveis. A Francineide e o Francisco são realmente pessoas simples, mas guerreiros, hein? Guerreiros. É verdade. Aliás, o Francisco, ele trabalha num comércio conhecido aqui de Santos, também vou preservá-lo, mas a gente tem como encontrar o Francisco, é sempre uma satisfação encontrá-lo. Doutor Gaetano Vergini, muito obrigado por nos atender e foi uma satisfação conversar com o senhor e a gente torce para que esse trabalho seja cada vez melhor sucedido, que a polícia ela tenha a contribuição de toda a sociedade para fazer de uma forma cada vez melhor o seu papel. Posso falar até pelo Nicolau? Vou até te passar a palavra. Eu posso até fazer um final aí para ele, nós temos ainda um minutinho. Uma palavra que eu gostaria até dele como diretor do Inter 6 e como cidadão, essa criminalidade do país, eu gostaria que você desse só o que está acontecendo aí no Planalto, aí, nos altos escalões do nosso país, para nós acreditarmos de novo no país, acreditarmos que isso tem jeito. Qual é o seu posicionamento em relação a isso? Eu tenho certeza que o país tem jeito. Nós temos um povo espetacular. Nós já passamos por muitas crises. E nós temos um povo assim trabalhador. Tanto é que, se é tudo isso que foi levado o dinheiro, né, do país, nós somos um país rico. O que nós precisamos acreditar no país, investir e seguir em frente. Eu acho que assim, nós temos que esquecer o passado, seguir em frente e conseguir mudar a cultura. Seguir em frente, né, doutor? Desculpe, seguir em frente, mas nunca esquecer o passado. Então, mas esquecer de aprender com o passado. Aprender, assim, aprende com o que foi errado. O que foi de bom? O que nós não temos que fazer novamente? Qual o erro que nós não podemos cometer novamente? Isso eu usei, inclusive, nas minhas investigações. Toda vez que não dava certo uma coisa, o que nós aprendemos? É verdade. O que foi bom? Agora, daqui para frente é que interessa. Nós vivemos o passo adiante. O passo adiante. Se a gente ficar vivendo do passado, também fica difícil. Ok. Mais uma vez, doutor Gaetano Vergini, muito obrigado. Estamos à disposição pelo aqui dentro da comunicação do CDL para outras oportunidades tão boas quanto essa. Bom, o CDL para rapidinho, CDL TV, voltamos já já.
De volta no 100º programa, 100ª edição do CDL TV na Santa Cecília. Nossa edição inédita é toda terça-feira das 18 às 19 horas ao vivo. Contamos com a sua participação no nosso programa, sempre, não é? E com as reprises de quinta-feira, 18 horas, e sábados, 11h30 da manhã, uma hora de programa semanal, aí com as duas reprises, uma realização da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. E nada mais apropriado que nessa segunda metade vamos debater o comércio, que tem as suas dificuldades, essa crise tão propalada, é preciso buscar alternativas, buscar meios para potencializar as vendas, que o comerciante é, acima de tudo, um otimista, né? Sempre acredita que o amanhã vai ser melhor do que hoje. E, para tanto, convidamos um grande parceiro, não só da CDL, lojista, ele que é empresário e advogado, João Vilela, vai estar conosco nessa segunda metade do programa. E prossegue comigo também o Nicolau Obeide, presidente da CDL Santos Praia. Boa noite, João, bem-vindo. Boa noite a todos, obrigado. Nicolau, o João sempre presente, né, sempre envolvido nas causas da CDL, né, é um lojista atuante, não é? Mas acho que, de repente, cabe, nessa data tão especial, uma mensagem, não é? A toda a classe dos lojistas, não é? Que nos prestigia. Estamos aqui em nome deles, essa é a grande verdade. É verdade, o João é diretor lá da CDL, participa ativamente, comentarista da rádio, né? Na 98, Bom Dia 98, e está sempre com a gente comentando e falando sobre o comércio e está sempre participando na mídia, né, João? Você está o tempo todo questionando o comércio, as questões da cidade, então nós estamos sempre aí discutindo. E como você falou no início, Zé, otimistas, realistas. É isso aí. E sempre esperando. Porque, é um choque de realismo esse segundo bloco aqui. Se não for otimista, não pode ser comerciante. Você concorda comigo? Não, sem dúvida. Você abre a sua porta do seu estabelecimento comercial. Você já é um otimista, porque a partir do momento que você abriu a porta do seu estabelecimento, você está esperando que alguém entre no seu estabelecimento e compre. Já o otimismo já começou daí. Se a pessoa for um pessimista, fala, não vou nem abrir hoje, porque não vai entrar ninguém. Isso não existe, né? Então não pode ser comerciante. Eu falo que o comerciante é sempre aquele que vê o copo, meio copo de água, sempre mais para cheio do que para vazio. Meu copo está metade cheio. Metade cheio. E é verdade isso, porque a gente tem que tomar um cuidado, porque o Brasil, já diria o Tom Jobim, não é um país para amadores. É um país extremamente complexo. Planejamento no Brasil é quase uma utopia. Nós temos essa consciência, porque as notícias mudam a cada meia hora. O Zé é jornalista, ele sabe. É verdade. Cada meia hora muda tudo no país. A política muda, a economia muda, tudo muda a cada meia hora. As regras mudam. E o ponto mais sensível da economia, do meu ponto de vista, é o comércio. Porque nós temos toda vez que analisar os detalhes do dia a dia. O planejamento é uma coisa que, como eu falei, quase uma utopia. Mas nós temos que fazer esse planejamento, nem que seja um pouco mais grosseiro, mas nós temos que ter uma meta a seguir. E ser claro nisso. E toda a questão da cidade, uma cidade como Santos, ela vive em torno do comércio. Ela é o comércio. Na verdade, o comércio é o ponto fundamental da cidade. E todos os detalhes que possam acontecer, desde uma rua alagada, a um IPTU mais caro, problema de zeladoria, né? A pessoas na rua pedindo. Hoje eu peguei um táxi para vir para cá, não é adequado. O táxi falou assim, o Gonzaga está cheio de pessoas pedintes. Aí eu falei, é claro, onde tem pessoas, onde tem comércio, e vem de todos os lugares. Pedindo, né? Tem gente pedindo. Eu estava conversando outro dia com uma pessoa que me pediu dinheiro na rua, e você começa a perguntar de onde que ela é, que eu nunca tinha visto ali. Ela falou de Mongaguá. Quer dizer, ela vem todos os dias para o Gonzaga pedir dinheiro e ela vem de Mongaguá até aqui. Então, quer dizer, ela fala, lá que ninguém dá dinheiro, então eu venho até aqui que o pessoal dá. Então, isso assusta a gente realmente, mas nós temos que ser exigentes, né, Nicolau? Você falou em termos de ser otimistas, realistas e ter mais exigência. O trabalho que vocês fazem, que você faz no CDL, é justamente isso. Você tenta encampar todas as áreas, a limpeza da cidade, a segurança, nós estamos agora o doutor Caetano aqui. Nós temos debate permanente, eu digo até nós, porque embora eu seja
na minha empresa de comunicação, eu também sou associado à CDL, fiz questão de participar, por conhecer a entidade, por estar trabalhando, contribuir. Só tem uma queixa aqui, né? Que não pode ser... eu posso ser associado, mas não posso me candidatar em presidente. Não, viu, João? Então vamos mudar os estatutos, Nicolau? Me aguarde, que eu vou concorrer com... Isso é estatutário, não pode mesmo. Não, tá correto. Estou brincando, evidentemente. Sempre brinco com ele e falo, olha, eu vou... Você sabe por que aconteceu isso? Porque antigamente, como é uma Câmara de Lojistas, só podiam ser associados lojistas. Posteriormente, nós começamos isso que veio da CNDL para a Federação do Estado, eles começaram a agrupar também prestadores de serviço, né, que não deixa de ser um comércio, um tipo de comércio. E aí exigiu-se esse tipo de regra. Não, então eles podem ser associados, mas não podem ser presidentes correto, da entidade, porque senão claro. perde o âmago da coisa, né? Que no caso é Câmara de Lojistas. Então me aguarde que eu vou abrir uma loja, né? Não, estou brincando, evidentemente. Mas a grande preocupação que eu vejo é justamente essa. Você vê, a gente estava falando agora com o doutor Gaetano sobre segurança. E ele falou que um dos pontos mais sensíveis era o roubo. E é justamente isso no Brasil. Nós temos um crime patrimonial e isso interfere diretamente nas pessoas que saem às ruas para comprar, as pessoas que estão em casa, as pessoas que estão nas lojas, nos restaurantes. Hoje talvez seja o ponto mais sensível, hoje em termos do Brasil, seja a segurança ou a falta de. E é que ele acabou de colocar para vocês aqui, para todo mundo. Ora, há uma legislação que é branda. Há uma legislação que é branda quanto ao roubo, né? Quanto ao roubo. Mas a grande parte que nós temos hoje, realmente... Temos que separar o roubo do furo do latrocínio, né? Que sim, mas para transformar o roubo no latrocínio é muito rápido. Ele pode começar com a intenção de roubo e termina como latrocida. Porque ele está ali, e o nervosismo, uma série de questões, o medo também. A falta de apreço pela vida humana. A falta de carinho pelas pessoas, é uma coisa absurda. E isso é uma das coisas que mais assustam num país. Pode notar que todos os países que são desenvolvidos têm uma legislação muito mais rígida. Eles têm uma criminalidade menor, mas eu não acho que você, na Finlândia, por exemplo, se o cara cometer um roubo à mão armada, ele vai passar bons anos na cadeia. Verdade. E vai trabalhar. Não pense que vai ficar lá sem trabalhar. É que o interessante é que, por exemplo, casos pontuais, que nem aconteceu nos Estados Unidos, e a mídia... repercute, né? Repercute, óbvio que tinha que repercutir. O caso de Orlando, 50 pessoas mortas, não tem como não repercutir pelo mundo inteiro. Mas são casos muito esporádicos. E qual é a pena para esse indivíduo? É a morte. Provavelmente. Porque, todos, você pode reparar que todos foram mortos. Eles dispostos a morrer, né? Eles vão e não só dispostos, né? Você percebe uma tendência da pena daquele indivíduo. A tendência é a morte, porque você não vê nenhum caso em que ele seja preso. Raríssimos os casos que você vê a prisão dessas pessoas. Bom, só quero convidar o pessoal de casa a interagir conosco, temos os nossos canais de comunicação, o WhatsApp é o 99782-9970, telefone fixo 3289-9495, é o programa CDL TV, na sua 100ª edição. Lembrando que quem participar conosco vai concorrer a um par de ingressos para o Cine Roxy, cortesia do nosso amigo Toninho Campos. E também a Slex Informática está sorteando um vale-serviço técnico em computador, impressora ou celular. Evidentemente, valores de peças ou softwares não estão inclusos. A Slex.com, que fica na Galeria 5ª Avenida, no Gonzaga, em Santos. E tem a pergunta da Camila. Qual a expectativa de vendas para o período das Olimpíadas com vários turistas em Santos? São esperados vários turistas em Santos. Primeiramente você, João. Olha, a gente torce bastante por isso. A gente está preparando também funcionários que conheçam um pouco do inglês também, isso é importante. A gente tem um pouco mais de conhecimento. Hoje na loja eu mantenho a preparação, a questão técnica também é importante. Tem que ser o necessário para você poder fazer uma venda, fazer uma boa venda. E nós temos que encantar os nossos turistas. Na verdade, Santos tem uma tendência de turismo secular. Nós somos sempre uma cidade que recebe vários turistas.
talvez não tenha recebido da forma adequada durante muitos anos, mas agora eu vejo uma mudança muito grande nesse ponto e as pessoas hoje começam a receber melhor e tem que receber melhor o turista. Porque o turismo ele vai para os lugares por alguns aspectos. Pelos seus pontos de interesse, nós temos muitos pontos de interesse na cidade, nós temos uma cidade belíssima, organizada no geral, nós temos uma criminalidade relativamente baixa, comparando ao Brasil, é uma das mais baixas, apesar de tudo que acontece. Nós temos uma cidade relativamente limpa e nós temos um comércio pujante. Então nós temos a obrigação de receber muito bem esses turistas. Você acredita que, você entende que vamos ter vários turistas aqui, porque vem 10 delegações internacionais? Eu também acho que vai ter bastante gente. Acredito nós temos que que até estar preparados. Rio de Janeiro, né? Os restaurantes têm que estar preparados. Exato. Principalmente no nosso comércio, de não aproveitarmos o momento e alguns espertos, maus comerciantes, comecem a querer levar vantagem em cima dos turistas. Principalmente na parte de refeição, de alimentação. Então, o Marcos Vinícius Freire, que é superintendente do Comitê Olímpico Brasileiro, que até eu conheço pessoalmente o Marcos Vinícius, e ele até está falando sobre isso, deu um alerta ontem, até publicou nas redes sociais o seguinte, que ele foi num dos hotéis que estava vendo um evento, né? Lá no bairro de Santa Teresa, e que ele pediu um café expresso, e veio a conta R$14,90, o café expresso, né? Hoje nós falamos também, até o Ricardo Martins, né, jornalista, nosso amigo, que participa conosco de outros projetos de comunicação. Grande Ricardo, ele disse abraço. que, então, promoção no aeroporto de Guarulhos, né? Um suco e um misto quente de R$19. São umas extorsões. Bom, se bem que perto do café expresso lá do Rio está até barato, né? Você sabe qual que é a cidade que é mais visitada no mundo? A gente pensa em Paris, a gente pensa em Roma, a gente pensa em Nova York. Não, no mundo é Hong Kong. Hong Kong. E eu tive a experiência de estar em Hong Kong. Mas também só a população já... Não, como turista, como turistas mesmo. É a cidade mais visitada no mundo para turistas é Hong Kong, que a gente nunca imagina. Eu sempre imaginava que era Paris. E eles têm uma infraestrutura e um atendimento tão cordial em todos os lugares que você vai, que assusta realmente pela qualidade. Tem uma qualidade muito especial. Aliás, é uma cidade que a gente pode estudar bastante, porque tem muitas características parecidas com a nossa região. Nós estamos no trópico de Capricórnio, eles estão no trópico de Câncer, ou seja, a temperatura é muito próxima. Eles são uma cidade litorânea da mesma forma. Eles têm uma série de detalhes que são muito parecidos com a gente, um porto pujante. E coisas que nós poderíamos fazer com certa facilidade e vontade política. Eu acho uma cidade muito interessante, porque quer conhecer Santos daqui a 50 anos, é conhecer Hong Kong. Que eles conseguiram avançar muito e hoje é a cidade com maior número de turistas do mundo. Desenvolveu bastante por causa dos ingleses. Também, só retornando à pergunta da Camila, a expectativa de vendas para esse período, Nicolau? Olha, a expectativa é a melhor possível dentro de um turismo que acreditamos que vai ser acelerado nesse mês de julho, né? Começa dia 20, né? 20... daqui a 45 dias, mais ou menos. Agora não me recordo a data eu sei exata. Que são mais ou menos daqui a 45 dias. Se fizermos as contas, final de julho deve pegar agosto, as Olimpíadas. E eu acredito que vai ser um período que é ruim normalmente para o comércio, porque o mês de agosto não é bom. É um mês em queda, um mês sazonal. Para você, para você é o ano inteiro, né, João? Nem tanto, Nicolau. Para você é o ano inteiro. Não, mas Dia dos Pais o agosto é um mês bom. Assim, de uma maneira geral, né, Dia dos Pais é uma data, né? Eu estou falando assim, o mês como um todo, né? Não é bom para todo mundo, é um mês que tradicionalmente é mais fraco, como setembro também já começa a melhorar, outubro, novembro, para nos prepararmos para o Natal. Mas deva melhorar, o comércio deve melhorar um pouquinho, com bastante turistas. Eu acho que fomentar isso para uma cidade como Santos, que sente, né, essa diferença de pessoas, porque eu senti na Copa do Mundo, apesar de não ter sido nenhuma maravilha, mas nós percebemos pessoas diferentes, pessoas andando pelo comércio, andando pelo shopping, durante a Copa do Mundo. E não foi nada, foi um evento, né? Eu acredito que com a Olimpíada, que são várias modalidades, vários eventos, vai ter hoje, o prefeito estava falando, né, prefeito? Sim. Aqui a Unisanta vai receber várias delegações. A Unisanta vai receber delegações, pessoal de piscina, vai ser uma subsede mesmo, ginástica olímpica já esteve aqui. Então, vamos ter muito, a diferença para a Copa do Mundo é muito grande.
é muito grande. E são muitas pessoas. E essas pessoas, além de participar das Olimpíadas, elas trazem os seus parentes e elas também vão passear, vão ter o seu lazer. Se gostarem da cidade, vão indicar para as pessoas, né? Isso é importante. E eu acho que isso é uma propaganda sem preço de uma cidade como Santos. Então, eu já vi muitas locações de filmes em Hong Kong, eu tenho muita vontade de conhecê-la, Hong Kong. Bom, eu só queria agora falar para você, a gente falou em preço e tal, então, vou te falar de qualidade e preço. E qualidade e preço, se você principalmente é profissional de saúde, você é médico, você é dentista, fisioterapeuta, trabalha de branco, gosta de roupas brancas, eu vou te indicar o lugar, não são os lugares não, é o lugar, fica aqui pertinho da sede da Unisanta, no bairro do Boqueirão, a Blanche Moda em Branco, que tem à sua disposição calças, jalecos, vários modelos, sapatos que se adequam às normas técnicas e tem peças bonitas para você, com vários perfis, seja qual for o seu gosto, você vai ter qualidade, variedade e preço lá na Blanche Moda em Branco, que fica aqui no Oswaldo Cruz, 319, no Supercentro Boqueirão, lojas 93 e 94, que você quiser procurar em branco, como essa camisa aqui, ó, Blanche Moda em Branco, vai lá que você vai gostar. Poxa, você tem essa camisa da Blanche? É da Blanche, com certeza, fui muito bem atendido lá, viu? Eu recomendo com certeza a Blanche Moda em Branco. E ele te deu um desconto, Zé? A Fabiana, né? A Fabiana me tratou muito bem lá, me deu um desconto sim, né? Então eu vou lá, Zé. É verdade, pode ir, sim, João, também recomendo a Blanche, você tem que conhecer, viu? Agora, o que eu queria colocar é o seguinte, com essa vinda do governo do Michel Temer, com o afastamento da presidente Dilma, tinha-se uma expectativa que a economia do país iria dar uma respirada e ter uma retomada e iria se reaquecer, mas acredito que não foi isso que aconteceu, na minha percepção. Queria perguntar aos representantes do comércio que é muito sensível a essas mudanças. O que eu vejo é o seguinte, primeira coisa que nós temos que ver é que o processo de impeachment que nós estamos sofrendo hoje é um processo muito delicado e há uma possibilidade, apesar do meu ponto de vista remota, da ex-presidente Dilma, a presidente afastada Dilma, voltar. E isso também... Não é só delicado, viu, João? Ele é delicado e desgastante. Muito desgastante. Para a população. E o governo acaba não podendo fazer tudo o que ele gostaria de fazer, porque ele tem que seduzir aqueles senadores a que votem. Porque é o que a gente começou começando a falar. Hoje no Brasil o grande problema é que nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Então esse é um problema muito sério. Então o governo talvez não tenha ainda a força necessária para poder atuar de uma forma um pouco mais rígida e tem que fazer permissões, dar permissões a partidos políticos, A e B, para poder continuar o processo e ser vitorioso no processo de impeachment. Agora, nós temos um processo muito sério, que o grande problema é que os municípios estão quebrados, os estados estão quebrados e a União está quebrada, os governos estão sem dinheiro. Então também é um processo um pouco mais complexo também. As indústrias não estão querendo investir, têm medo de investir, as construtoras têm medo de investir. Mas as indústrias não estão investindo também, por medo, ou não estão contratando, exatamente. E não só isso, por uma promessa já da época do senhor Lula, e isso eu já vi depoimento de várias indústrias grandes, na reforma da CLT. Também. Isso, os encargos trabalhistas hoje... O ministro do Planejamento estamos aí chegando a 14 vai levar milhões adiante a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Se não acontecer, o número de trabalhadores desempregados vai aumentar no país, com certeza. Sem dúvida. Essas reformas, tanto a fiscal, tributária, quanto a reforma trabalhista, a reforma previdenciária e o pacto federativo, são as 4 coisas, na minha opinião, que são necessário muita força governamental e é o ponto mais sensível. Quando nós conseguimos resolver que a nossa CLT é um lixo, eu posso ser sincero com vocês que é um lixo a CLT, é algo que é totalmente defasado no mundo avançado hoje. Exatamente. Isso prejudica, e eu vou falar uma coisa a mais, ela prejudica mais o trabalhador do que se imagina. O trabalhador, aquele que não gosta de trabalhar, né? Que não deveria ter este nome de trabalhador, mas ele se beneficia demais com a atual CLT. Se nós pegarmos o padrão americano, o padrão canadense, o padrão de outros países envolvidos,
trabalhou, ganha. Não trabalhou, não ganha. Não ganha, claro. Eles, inclusive, eles não são mensalistas, eles ganham por hora. Eu tive minha filha que trabalhou 3 anos no Canadá, ganhava por hora. E chegava no inverno, a empresa que ela trabalhava, porque era uma empresa voltada ao lazer de verão, não trabalhava em determinados dias e ela não ganhava aqueles dias, porque ela não trabalhava. E aqui no país não, aqui no Brasil, independente de trabalhar ou não trabalhar, a pessoa tem uma mensalidade que ela recebe. Então isso, ela acha que está levando vantagem, só que ela não está levando. Ela está gerando um custo maior para aquela empresa e, obviamente, o salário da média salarial será mais baixo, porque não existe almoço de graça. Ninguém dá almoço de graça para ninguém. Então, não sei se eu me fiz claro, mas essa é uma coisa óbvia. É que nem a gente comparar, que nem o pessoal se ilude, porque 60 anos de idade tem que andar de ônibus de graça e não 65 anos. Gente, não existe almoço de graça. Se transferirem para 60 anos de idade... Alguém está pagando. Não, a tarifa com certeza irá aumentar. Né? A tarifa com certeza dos ônibus irá aumentar, não tem almoço de graça. E a questão não era ter idade, a questão é não ter condições não ter de pagar. Condições, Sim, não é essa idade. É a revisão então, desejável. Você vê que nós temos coisas aqui no nosso país muito mas tem a cultura do país, muita gente que tem recurso para pagar e ia tentar dar um jeitinho para não pagar. Sim, mas Isso aí é ruim seria também. uma falha, mas hoje a lei permite longe, isso. Né? Exatamente. A nossa lei, ela é extremamente falha, porque nós, os legisladores, são os que vocês estão vendo hoje no Congresso. Bom, eu quero agora falar do Sicredi. Sicredi, ao contrário do que a gente falou aqui, não tem falhas não. Sicredi é uma instituição muito séria, que adota o modelo do cooperativismo, tem origem em cooperativas agrícolas no interior do Paraná, uma região muito rica, e no seu plano de expansão metropolitana, o Sicredi iniciou a sua trajetória por Santos. Tem crescido muito, eles já estão planejando uma nova agência no Gonzaga, estão muito bem estabelecidos. Aliás, o programa CDL TV cobriu com exclusividade a inauguração do Sicredi, ali na Amador Bueno 29, no centro de Santos. Uma instituição sólida que compartilha com você os dividendos, os resultados ao final de cada ano fiscal, de uma forma transparente e participativa. No Sicredi, você participa das decisões também, não só dos resultados. Ainda tem todos os serviços e produtos que ajudam a sua empresa a crescer, como créditos, poupança, investimento. Aí você tem conta de crédito e débito, funciona como banco, só que não é um banco, é uma cooperativa e você é uma espécie de dono dela também. Então procure o Sicredi, você vai gostar muito, inclusive para você que é associado ao CDL Santos Praia, o Sicredi tem condições especiais. Sicredi Santos, agradecendo o apoio de todo o Sicredi ao nosso projeto, o CDL TV. Bom, e agora tem algumas coisas também que estão incluídas nessa questão de vendas, fomento ao turismo, está tudo agregado, Olimpíadas, que é a conservação da cidade, Nicolau. E como hoje nós temos também, a conservação até que não é o mais sensível, mas hoje nós temos o aumento da população de rua, tem várias questões que têm que ser tratadas pelo poder público. Não que essas pessoas sejam um problema, mas elas têm que ser encaminhadas para o devido atendimento. Eu vou ser sincero, eu faço a seguinte pergunta aos nossos telespectadores. As pessoas têm direito de ir e vir como alegam, querem ficar na rua, elas podem ficar. Mas eu pergunto aos telespectadores, se fosse seu pai, você deixaria ali na rua? Se fosse um parente seu, eu não vou dizer pai, se fosse um parente seu, você deixaria ali na rua? Então eu acho que é relativo o direito de ir e vir. Mas as pessoas estão ali porque elas tiveram um infortúnio na vida, tiveram um problema sério. Sim, verdade, vamos separar em 3. Primeiro são os dependentes químicos. Né? 87%. Por álcool, por droga, que estão ali. Mas se eles não quiserem, eles não podem ir para o abrigo, eles não podem ser tratados. Você acha que eles têm discernimento para decidir isso, uma pessoa que é dependente de álcool e dependente de droga? Pergunta número 1. Segundo, pessoas que sofrem depressão, que foram largadas da família ou perdas na família. Você acha que eles têm discernimento para ficarem ali jogados, piores do que bicho, e não tem que ser, num primeiro momento, eles não têm que ser tratados? Direito de ir e vir é muito relativo. E terceiro, nós temos nas ruas os oportunistas. Esses também tem bastante, que é aqueles que colocam cachorro para explorar o animal pedindo esmola e faturam muito, faturam muito mais do que o emprego. Eu sei desses aí de cachorros aí que faturam 200, 250 reais
por dia. Por dia. Tem um que já foi oferecido 3 empregos para ele. Ele não quer nenhum emprego. Por quê? Porque qual é emprego melhor que esse? Porque as pessoas de Santos, nós temos muitas pessoas idosas e elas são benemerentes, elas têm pena, elas se sensibilizam com essas pessoas. Então, eu peço aqui para a população, não dê esmola. O próprio prefeito falou hoje no nosso programa de rádio em questões de os abrigos estão aí abertos. É óbvio que a pessoa, para ir para o abrigo, ela tem que tomar banho, não pode se drogar, não pode beber, né? Tem que se cuidar. Você sabia que até, eu fiquei sabendo esses dias, que muita gente disse que não ia para o abrigo em função desse frio, e alguns abrigos aqui de Santos estão aceitando até animais, porque eles não queriam ir para o abrigo, para não largar o cachorro, não largar o animal, que é o seu companheiro. E eles já estão aceitando. Então eu peço mais uma vez à população, não dê esmola, encaminhe essa pessoa, que você vai estar ajudando muito mais. João, muito obrigado, você é muito participativo mesmo, né? É sempre um prazer te receber aqui, ainda mais nessa data emblemática e especial. Você, como comerciante, pode ficar à vontade para também deixar sua mensagem sobre esse programa centenário aqui, 100º programa CDL TV no ar. Eu fico muito feliz de ter comemorado 100 programas, que não é algo fácil. O Nicolau sabe a dificuldade não é mesmo. Manter um programa no ar. E realmente, assim, a CDL tem essa visão de tentar melhorar a comunidade em geral. Exatamente. Quando você melhora a comunidade, você melhora o comércio. É uma via de 2 mãos. E isso é importante. Então, é uma forma de cobrar as nossas autoridades a melhorar a situação do nosso país, de externar. Nada melhor do que o comércio, que é como eu coloquei para vocês, que é a parte mais sensível da sociedade na economia, e você conseguir utilizar essa força para cobrar da sociedade, cobrar das autoridades algo melhor para a nossa cidade. Nós queremos algo muito melhor e a sociedade toda acaba ganhando com isso. Agora, Nicolau, também, acho que o encerramento é bem nessa linha mesmo, mas eu queria te agradecer por você ter acreditado nessa proposta. Assim que eu cheguei na comunicação da CDL, foi um dos primeiros projetos, talvez o primeiro projeto que nós elaboramos e desenvolvemos, e estamos aqui depois de 100 programas. Isso para mim é muito significativo. Você deu a ideia do projeto e, na realidade, prontamente. Eu me apaixonei pela ideia e estamos aí. A ideia é divulgar o comércio, divulgar a CDL e que para que possamos cada vez mais ajudar os nossos associados, os nossos comerciantes e trazer alguma coisa de melhor. Vamos comemorar o programa número 200, se Deus quiser. Rumo ao programa 200, é isso aí. Bom, o Rubens Santos, da Aparecida, faturou um par de ingressos para o Cine Roxy, presente do Cine Roxy, e o Vale Serviços da Slex.com vai para a Camila do Embaré, que participou conosco. A você, muito obrigado pela audiência. Semana que vem estaremos de volta com mais uma edição do programa CDL TV. Um abraço e até lá.